Ah, oi, maravilhosa, quero te vir com música. Bem-vinda. Eu vi, tá numa animação, mas não esperava nada menos que isso, né, minha amiga? É isso aí, porque o nosso assunto merece animação, amiga, Merece, né? merece. Vamos falar de autoestima, diquinhas da Gláucia, através de exercícios, né, Gláucia? Como a gente pode aumentar a nossa autoestima. Então, bora lá, Glau, bem-vinda, então. Muito obrigada pelo convite, agradeço porque ontem a gente se visitou, né? E aí nós comentamos como a mulherada precisa desse assunto. Por mais batido que ele seja, parece que, né, a gente ouve o tempo inteiro falar, mas muita gente não sabe nem por onde começar. Então, hoje nós vamos falar sobre coisas que realmente funcionam, que se forem colocadas em práticas, vão ajudar muito vocês. Com certeza. E muita gente também, Clau, às vezes quer chegar ao objetivo, quer atingir os seus objetivos, quer fazer algo, mas elas não sabem por onde começar. Então, a gente está aqui hoje de noite, né? Para poder ajudar essas pessoas que estão aqui na live. Se tiverem perguntinhas, também pode botar ali que a gente vai estar respondendo, né, Clau? Isso, até tenho umas que eu tinha colocado na caixinha e até a gente vai... Muitas a gente vai abordar na própria conversa, mas se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar também no balãozinho aí das perguntas que tem aqui embaixo. E outra coisa, né, Mari? Tem a flechinha aí, pelo menos envia para uma amiga, cada pessoa que está aqui envia para uma amiga, porque esse assunto, ele merece sim ser compartilhado. Com certeza, assim, hoje você trabalha com mulheres, com as suas mulheres maravilhosas, eu trabalho com as minhas que eu amo, né? E a gente, assim, ó, elas estão com bastante problema de libido, amiga. Libido, que isso influencia o quê? Na autoestima. Na realidade, é a autoestima que acaba também influenciando lá no libido, né? E aí, você, como profissional na área de exercício, de hipopressivo, né? Eu gostaria muito, assim, que você falasse para elas de que maneira que esses exercícios contribuem vão estar contribuindo, né? Tá me ouvindo bem ali, amiga? Eu tô te ouvindo. Então, Sim. assim, ó, eu gostaria Quer que dizer, tivesse às vezes dá uma travadinha. Ah, é. É mais normal, né? Porque o Insta, a internet às vezes é meio ruim, né? Mas assim, ó, Glau, se apresenta, né? Você vai se apresentar, depois eu também quero me apresentar, né? Para depois a gente começar a nossa live, então. Tá me Mari, eu ouvindo? acho que tá travando. Eu não sei se a minha tá ok. Pessoal, só dá uma conferida aí para nós se a internet está tudo bem, se vocês estão me ouvindo, se estão ouvindo a Mari ou se está travando. Que daí eu dou sequência aqui no assunto. Aqui eu tô te ouvindo direito, Glau. Tá, só um pouquinho. A dela tá travando ou a minha? É? Eu troquei para Menegato 02. Tá, tá. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Ó, estão ouvindo. Então eu acho que Sim. tá tudo ok. Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou a Gláucia, trabalho com mulheres há mais de... Olha, vou dizer para você, Mari, eu tenho 33 anos, vou fazer 33, mas eu trabalho com mulheres já fazem uns 20 anos. Então, se tu fizer a conta, eu comecei com 13 anos a trabalhar com mulheres. Porque eu já dava aula de dança e eu sempre escolhi trabalhar com mulher antes mesmo de começar a faculdade. Então, de mulher eu entendo e eu já posso adiantar para vocês. Treinar uma mulher é diferente do que treinar um homem. Para treinar uma mulher que pensa na questão feminina, na questão tanto estética quanto funcional, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Porque a mulher, ela tem todo um sistema mais delicado que o homem. Então, tem que ser, sim, mais específicos. E nós temos que começar a entender que nós vivemos no planeta Terra, Mari. E que tudo vai cair. Tudo cai. A gravidade vai fazer a gente descer. A bunda vai cair se a gente não treinar certo. Os peitos vão cair se a gente não treinar certo. E os órgãos também vão cair se a gente não deixar eles no posicionamento certo. Mas aí vem um mundo mais moderno, má postura, ansiedade, falta de exercício, sedentarismo, que está acabando com a mulher.
Vou falar da mulher, mas o homem também. Mas vamos falar da mulher aqui. Então, a gente precisa entender que a gente tem que tentar neutralizar os efeitos da vida moderna. Porque senão a tendência vai ser piorar. Porque com a idade não melhora, piora. Essas questões vão piorando. Então, a gente precisa correr atrás dessa máquina para deixar o corpo funcional. E eu sou educadora física, então, de exercício físico para a mulher, eu entendo. Então, o que eu quero começar a comentar com vocês aqui, que eu acho fundamental para depois a gente entrar para a parte da autoestima, para a parte mais da Mari, talvez, que ela pode ajudar vocês mais nessa parte da sexologia em si, né? Porque talvez a Mari, né, tem o sex shop também vai ajudar. Mas nada adianta ter o conhecimento ali se o corpo não está funcionando. Aí a mulher tem escape de urina, aí ela tem flatos vaginais, aí ela tem dor na relação. E vamos também, Mari, falar aqui, pontuar, até nós comentamos ontem na nossa conversa, que vamos falar da autoestima antes de começar, porque autoestima não quer dizer um corpo perfeito. Gente, eu já tenho mais de 3.500 mulheres. Tem mulher com um corpo lindo, com um corpo maravilhoso e que tem autoestima lá no chinelo. Então, a gente nem pode falar de padrões, porque não é sobre padrão, é sobre como tu se enxerga, como tu se sente diante do teu parceiro, diante da vida, diante das pessoas. Porque no momento que a gente acha que, mas imagina aquela mulher, aquele corpão, mas, gente, para ela, o corpo dela é outro, o padrão dela talvez seja outro, diferente do teu. E tem umas mulheres, às vezes, que no nosso padrão, né? Eu digo nosso padrão, que é no modo geral. Elas fogem do padrão e elas têm uma autoestima super top. Porque não é sobre o teu corpo, é sobre como o teu corpo funciona. É sobre isso que nós temos que falar. Um corpo bonito não é um corpo que funciona muitas vezes. Porque eu já cansei de atender mulher com o corpo com a barriga trincada e elas apresentando incontinência urinária e tendo dor na relação. Então não é isso, não é sobre estética só. Quando a gente fala em autoestima, a gente fala sobre um contexto. E a gente olha o corpo como um todo e na sua totalidade, né, Mari? Então, é bom esclarecer isso, porque quando a gente fala assim, autoestima, todo mundo acha que, mas eu não tenho prazer na relação, eu tenho problema, não tenho orgasmo. Mas é que eu tô acima do peso, é por causa disso, é porque eu não tenho a cintura fina, é porque eu tenho celulite nas pernas, é por isso, é por aquilo. Sendo que o homem nem sabe direito o que é celulite, né? Digamos assim. Mas a mulher se preocupa com uma coisa, às vezes, que não tem muito cabimento. Mas é por quê? Mas é que o corpo dela não tá legal, na função. Então, é bom a gente esclarecer essa questão da autoestima, porque eu gosto de falar sobre isso, porque eu já fui me cobrar muito sobre a questão da autoestima. Depois nós vamos contar umas historinhas para vocês, né? A Mari tem uma da autoestima, que é dela mesmo, e eu vou falar da libido. Mas depois, para vocês acompanhar essa live, para vocês entenderem antes, porque não adianta vocês ficar sempre pesquisando coisinha no YouTube, coisa pingada aqui, e não entender dentro de um contexto, né? As coisas. Então, aqui nós vamos explicar. Olha, eu peguei até um balão para explicar para vocês. Então, gente, para quem não conhece o hipopressivo, eu teria centenas de resultados para postar aqui para vocês, de mulheres que melhoraram. Libido, que elas falam, Gláucia, depois da live, eu vou postar nos meus stories um monte de depoimento de mulheres falando, Gláucia, depois do meu último filho, eu nunca mais tive um orgasmo. Fiz o teu curso, aí no dia seguinte elas me mandaram que tiveram. E aí tu começa a pensar assim, tá, mas como assim? O que aconteceu? Tudo tem uma explicação fisiológica e mecânica que poderia estar acontecendo nesse assoalho pélvico, e como um hipopressivo a gente consegue melhorar e potencializar isso de uma maneira muito simples. Então, o que é o hipopressivo? É um conjunto de técnicas posturais e respiratórias. E meninas, quando vocês têm uma má postura e não sabem respirar, vocês geram uma pressão lascante para o assoalho pélvico de vocês. Então, vocês pensem que aqui, ó, aqui tá o saco visceral de vocês. Todos os órgãos, tá? Dentro, aqui é o abdômen de vocês. Aí, vocês têm todos os órgãos da cavidade abdominal, ali o intestino, pâncreas, fígado, e tudo isso pesa, viu? Aí, vocês têm fora do peritônio, que é fora desse aqui, você tem a bexiga, o útero e todos os órgãos aqui mais embaixo. Aí, vocês pensam que isso aqui tá aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui. E aí, ó, má postura, tamo. Respira mal, tamo. O assoalho pélvico, os teus órgãos, eles vão caindo mesmo, eles vão pesando para baixo. É uma ação mecânica, é a gravidade, e tu ainda, em vez de ajudar, tá ali piorando, porque tu respira ao contrário, não respira certo. E o diafragma, que é um músculo que tá em cima, se tu não respira certo, quando tu solta o ar, na verdade, o teu diafragma, ele faz assim, ó.
ele sobe. Só que como tem gente que respira totalmente de forma disfuncional, a maioria quando solta o ar, faz assim, pressiona tudo para baixo o tempo inteiro. E aí o que o hipopressivo faz? A gente trabalha com a técnica do vácuo, a gente trabalha, tem pessoas que não fazem o vácuo, mas trabalham com a postura e a respiração certa. E o que vai subir fazendo isso? O diafragma ele vai subir e junto com ele vai subir todos esses órgãos. Então, em vez de gerar ação assim, eu não sei, eu vou estar explicando assim para a pessoa entender, né? Sim, isso não pode. Tu vai puxar, pode. a pessoa, tu vai puxar para cima e para dentro. Aí tu faz o exercício hoje, amanhã e depois da manhã. E tu vai tirando essa carga mecânica. E o que acontece quando tu faz isso? Porque tu não tá trabalhando só essa parte enquanto eu faço o hipopressivo. Porque o hipopressivo não mexe só com a tua barriga. Mexe até com a tua cabeça, com a sola do teu pé. E tudo tá ligado, tá? Se a mulher tem muito range os dentes, vai ter tensão no assoalho pélvico. Se tu faz muita força para fazer cocô, vai ter tensão no assoalho pélvico. Se tu é muito tensa, muito contraído o tempo inteiro, vai gerar tensão no assoalho pélvico. E o hipopressivo, ele trabalha com o relaxamento, o alívio dessas tensões. Então, a gente trabalha com... Até isso aqui tem ligação no hipopressivo. A gente tem que trabalhar porque não dá para fechar. A gente mantém a língua empurrando o céu da boca, inclusive, na hora da apneia. Tem toda uma técnica para isso acontecer. E a gente tira essa pressão mecânica. Então, o que acontece? Quando eu levanto tudo isso, Mari, vai passar melhor a circulação, a microcirculação do assoalho pélvico. Aí você consegue ter uma lubrificação melhor. O libido aumenta porque tu consegue ter uma circulação efetiva. Tu vai ter os órgãos posicionados. Isso é muito importante, né? Porque tu volta a posicionar os órgãos na posição natural anatômica dele. Então, esse reposicionamento, principalmente para as mulheres que tiveram filho, né? Eu não tive filho ainda, mas, Mari, não volta tudo ao normalzinho depois que tem bebê? Não. Imagina se é uma gravidez. Imagina, né? A transformação que a mulher sofre lá dentro, né, amiga? Porque você vai mexer com todos os órgãos para te gerar quantos quilos aquela barriga, né? Então, tu imagina, vai sair tudo do lugar, né? Então, eu acredito que quando você nasceu lá, né, nasceu o bebê, tudo, tá tudo em outro lugar. Você vai ter que fazer um trabalho, ele vai ter que ter um tempo, né? Para quê? Para que cada visitante volta para sua casinha novamente, né? Cada órgão vai lá. Exatamente isso. E toda mulher, depois do parto, nós vamos falar desse assunto agora, porque, na verdade, é a maioria das mulheres, pelo menos que chega para mim, elas reclamam muito que, depois do parto, elas têm muita dificuldade de voltar para a vida sexual, para sentir prazer de novo, porque tem uma questão hormonal. E daí nós falamos ontem, né, Mari? Da questão hormonal. Porque quando a gente fala em libido, né, com essa questão da vontade, do desejo, toda essa questão, gente, tá muito ligado a muitos fatores. Só que aí tem pessoas que, por exemplo, hormônios. Tu vai fazer os exames, tu tá com a tua testosterona toda, né, toda lá no chinelo, não tem uma boa alimentação, não faz exercício, não tem uma estimulação aí dos hormônios do bem-estar, enfim. Aí tu vai ter um prejuízo, é óbvio, gente. Os nossos hormônios comandam a gente. Se eles não tiverem ok, então é bom investigar. Essa é uma hipótese. Então, quem não sabe por onde começar, esse é um ponto. Começar a fazer os exames. Segundo ponto, eu acho fundamental, porque a maioria tem, principalmente mulher que toma anticoncepcional. Avalia. E daí eu já quero falar do antes, já que eu vou falar tudo que eu vou me lembrando aqui, porque nós falamos tanto ontem, nós tínhamos que ter feito a live ao vivo ontem na nossa conversa. Não, assim, ó, exatamente, né? Hoje existe, né, diafragma, que pode ser botado, pode ser substituído pelo anti. O anti tira a libido, sim, pode ser um dos, né, dos sintomas que ele causa. É um dos motivos. Eu vou contar a minha história bem rápido agora, depois aí tu vai falar também da autoestima, que eu achei bem legal ontem que tu falou. Sobre a libido, gente, eu acho que a primeira coisa que a gente também tem que começar a entender é a questão do autoconhecimento. E eu acho que uma das coisas que eu mais amo em mim hoje é a habilidade de conhecer o meu corpo.
Se hoje tu me pedir, Glaucio, o que tu mais ama em ti? A minha habilidade de conhecer o meu corpo, em saber quando eu tô ovulando, em quando eu tô na TPM, e quando eu tô com mais vontade, e quando que eu tô... Eu sei tudo que acontece com o meu corpo. E eu tenho muito orgulho disso, mas foi uma coisa que eu desenvolvi com o tempo. E quando eu tinha 18 anos, eu tomei anticoncepcional dos 16 até os 18. E eu, por alguma intuição, eu comecei a me questionar algumas coisas. Por quê? Porque eu, com 18 anos, era uma pessoa que eu tinha uma libido. Eu não tinha libido. Eu tinha menos zero. Eu não pensava sobre isso. Eu tinha namorado e eu não queria nada na época. Eu tinha... Não era... E era uma fase, eu queria. Isso. Eu queria namorar no sofá, assistir filme e dar beijinho na boca. Só. Não, era isso que eu queria. Não, isso, nessa tua idade de 18 anos é quando que a gente teria que estar assim, né? Com os hormônios. Isso, mas eu devia estar subindo as paredes. Né? Os hormônios deviam estar a milhão. Só que o que acontece? Eu tomei antes, pra mim, eu sentia dor de cabeça. Eu sentia que não me fazia bem. Só que, gente, 18 anos, eu tinha quantos anos? Quantos anos atrás? 12, 13 anos, sei lá quanto tempo atrás. E aí, olha como que aconteceu. Eu fui num vascular na época, inclusive ali em Nova Prata, porque tinha muita dor nas pernas e varizes. A minha queixa era as varizes, porque a circulação sanguínea eu sentia que não estava legal. E eu tenho hereditariedade. E aí eu fui no vascular e ele me falou, Glaucia, tu é filha da mãe. Porque a tua mãe teve varizes, tua avó teve, só que tu tem que ver os fatores de risco. A hereditariedade não quer dizer que tu vai ter. Então, vamos lá. Tu bebe? Não, não bebo álcool. Tu fuma? Não fumo. Tu cuida da alimentação? Cuido. Tu faz exercício físico? Faço, todo dia. Toma anticoncepcional? Toma. Tu tem um fator de risco e a hereditariedade. Então, provavelmente, tu vai ter. Daí ele fez umas eco, umas coisas nas minhas varizes, eu tava cheia. Então, a minha circulação nas pernas era uma porcaria. Tu imagina no assoalho pélvico, devia estar um caos. E aí, eu percebi... Daí ele falou, não, anticoncepcional para quem tem tendências, assim, de varizes, trombose, enfim, é contraindicado. E olha, graças a Deus, que luz desse médico. Eu quando cheguei em casa, eu joguei fora a cartela, eu não terminei de tomar a cartela. Olha só que informação. Olha que informação interessante essa que tu tá dando, né? Porque muita gente não sabe dessa informação que você tá passando, né? E eu me lembro que eu cheguei em casa, joguei fora a cartela, nem terminei de tomar. E aí, no mês seguinte, Mari, tipo, um mês sem tomar, eu era outra mulher. Eu melhorei. O Pedro tava fazendo janta, me pediu se o pote era molho de tomate. Aquele... Nada a ver. Amiga, gente, que acontece 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. O que eu tava falando? Que eu parei de tomar e no mês seguinte eu não tinha mais. As minhas varizes, juro, elas são aqueles vasinhos, sabe? São os mesmos que eu tenho daquela época. Eu não tive mais. E daí todo mundo fala, porque a musculação, a carga, mentira. Porque eu treinei muito mais pesado depois, fiz muito mais coisa e nunca mais tive varizes. Nunca mais tive dor nas pernas, nunca mais tive dor de cabeça. Meu ciclo é impecável. Eu tinha ovário policístico e eu não tenho mais nada. Meu ovário é limpo, é tudo certo. Minha menstruação é regulada. E eu tive Na verdade, a minha libido mudou do 0 pro 1000. Em um mês eu senti a diferença. Então, tu vê só. Então, o anti-interferia no teu libido. Exatamente. Aí eu podia fazer 1 milhão de coisas que é óbvio que não ia dar certo pra mim. Porque pra mim causava um efeito muito negativo. E Mari, eu falo pra muitas mulheres que vêm aqui, porque várias reclamam da libido e tal. E eu pergunto, questiono do anticoncepcional. E algumas têm uma resistência muito grande. E tem outras que falam, eu vou trocar uma ideia com a minha ginecologista. Vou ver o que eu poderia fazer. E elas vêm com relatos depois do Glaucia, o que eu fiz da minha vida, por que eu tomei tanto tempo. Eu nunca vi alguém que se arrependeu. Nunca. A maioria fala que sentiu uma melhora muito grande. Então, observem os hormônios. Eu não conheço nenhuma mulher que disse, Glaucia, eu parei de tomar o anti e me senti pior. A única coisa é a pele, né? Olha, tipo, hoje eu tenho um verme aqui, olha, tô sem filtro. Parece que tem levei um soco no olho, né? Às vezes sai umas espinhas. Quem toma antes tem a pele bonitinha, né? Eu nunca tive. Mas, em compensação,
O resto, eu acho que não tem preço que pague, porque a gente tem aí os teus hormônios que a gente tem, a testosterona já baixa por natureza. Se tu tomar antes, vai lá no chinelo. Então, tem hoje opções, troquem ideia com ginecologistas mais atualizados, que quem tem uma visão ali, pensando na tua longevidade, no teu bem-estar, eles vão avaliar o teu pedido e se eles forem pessoas atualizadas, eles vão te dar opções sem hormônio. Então, observem a questão do hormônio do anticoncepcional. Outra coisa da libido é a questão da postura, da falta de respiração adequada e da falta de exercício físico, gente. Hoje em dia, pela Organização Mundial da Saúde, quem é sedentário já é considerado doente sem ter nenhuma doença. Porque a partir do sedentarismo, tu já pode estar desencadeando uma série de doenças metabólicas, uma série de diabetes, problema de síndrome metabólica, tudo isso. Então, sedentarismo para a Organização Mundial da Saúde já é doença. Então, falando na questão sexual, gente, é uma função assim como qualquer outra que não é normal não ter vontade, não é normal sentir dor, não é normal não ter prazer, não é normal falar assim, eu viveria... Eu por mim, não precisaria ter sexo. Não estou falando do sexo penetração só, mas a gente é ser humano, nós temos uma questão de instinto e faz parte a gente querer ter essa questão de contato. Quando a gente fala em relação, a gente está falando de toque, de carinho, não precisa ser necessariamente penetração, tá? Porque tem gente que pensa, eu não queria sem penetração. É bom falar isso. As pessoas acham que sexo é só penetração, mas não é, né, amiga? Sexo é quando você faz um oral, quando você sente um estímulo, né? Então, assim, ó, quando você explora o teu corpo e você sente prazer, já é sexo, né? Porque você tá tendo prazer tocando, né? Então, onde a gente tem terminações nervosas e a gente estimular, a gente vai ter prazer, né? Hoje a gente sabe que até na academia, né, amigo, que existe o orgasmo, né? Que você vai estar fazendo academia, você pode ter um orgasmo na academia. Mas, Mari, então, outro dia uma mulher, eu postei alguma coisa e sabe o que uma me falou, que me chamou a atenção? Ela disse assim, Gláucia, eu não tenho prazer na relação, mas eu tenho muito prazer enquanto eu amamento. Eu tenho mais prazer em amamentar o meu filho do que ter prazer, ela me falou. Provavelmente, o que acontece dessa mulher? Provavelmente ela não conhece o corpo dela, né, amiga? Muitas partes, né? Que eu acho muito importante. Hoje, quando a gente fala que as mulheres falam de falta de libido, né? Que não tem mais, tinha, perderam, né? Mas assim, isso tudo vem do quê? Primeiramente, né? Da pessoa se conhecer, da pessoa se tocar, né? O sedentarismo também influencia no nosso libido. Exercício, que é o exercício é muito bom porque libera, né, as endorfinas do nosso corpo, deixa a gente assim feliz e com vontade de fazer as coisas, né? Vontade de viver, né? Porque eu falo assim, gente, as pessoas estão tristes, depressivas, infelizes porque elas não fazem o que elas gostam. Porque eu não tenho mais idade. Porque meu corpo é isso. Porque é isso. Então muda, né, não, tem que mudar, exatamente. Vira um jogo. A gente diz tu falou ontem uma coisa que eu gostei, que eu queria que tu falasse, que tu disse, teve uma época porque agora tu tá toda aí, fitness, mudando a tua alimentação, mudou tudo, né? E eu achei... Fala o que tu falou pra mim ontem, que eu achei bem legal, que tu disse, eu tava um tempo atrás aí, acima do peso, não tava me sentindo nada a ver mais. Cansada. Teve que fazer alguma... Exatamente, assim, ó. O que acontece? O sedentarismo, a gente acaba se esquecendo, se deixando, né, em segundo plano. E aí, quando você vê, no meu caso, né, eu acabei ganhando um monte de peso. Aí eu vi que aquilo já não estava me fazendo, mas já estava deixando minha autoestima baixa, né? Eu tinha que tomar uma atitude. Foi quando eu disse, Mari, agora é a hora que você tem que mudar. E eu tava, amiga, sem fazer exercícios, não estava me alimentando saudavelmente. E aí eu comecei a ficar com predisposição. Também, o meu libido também tinha diminuído. E aí eu vi que era hora do quê? De buscar solução, né? Que eu tinha que partir de mim. Eu, Mari, tinha que tomar uma atitude, né? Tinha que vir de dentro de mim. E eu disse, agora é o momento. O que eu fiz? Fui procurar uma Nutri,
né? Da Nutri, eu fui para uma academia, comecei a praticar os meus exercícios. Aí, automaticamente, eu me alimentando saudável, eu fazendo os meus exercícios, a minha pele melhorou, o meu cabelo melhorou, a minha autoestima foi lá em cima, amiga. E eu voltei a ter vontade de fazer as minhas coisas novamente com prazer. Inclusive no sexo, já era bom, ficou melhor ainda. É Porque isso, é aí esse tesão pela vida, né? Tu falou assim, vontade de fazer as coisas. Eu vejo que as pessoas, porque não é gente tesão pelo sexo só, é tesão pela vida, é tesão em fazer as coisas com vontade, acordar com vontade. E essa coisa do sobrepeso que tu abordou, que eu achei muito legal, porque tu disse, eu tinha que tomar uma atitude. Ou vai, porque assim ou não dá vai mais. ou Tu não racha. aceitou aquela condição. E eu acho isso tudo bem. Tu chegou lá, tu te aceitou naquele momento e tu falou, eu me reconheço assim agora, mas eu não me aceito assim para sempre. Então, eu vou fazer alguma coisa. Virou o jogo. É sobre isso. Sabe que quando a gente fala sobre autoestima, sobre essas coisas, eu vejo que as mulheres, elas ficam muitas vezes se comparando, né? Não sei se tu tem essa impressão, porque elas Sim. levam muito em consideração sobre padrões, sobre mulheres. Ah, mas aquela lá, eu já ouvi muitas mulheres falando especificamente de outras, mas aquela lá, imagina, claro que é fácil para ela. Ela vive na academia, vive não sei o quê. Gente, nunca julguem, porque não é fácil para ninguém. A gente Não nunca é fácil sabe. nem para quem tem isso como disciplina. Eu não acordo motivada todos os dias, mas eu faço exercício todos os dias na minha vida. Eu não fico um É dia sem disciplina. movimentar o meu corpo. É Então, assim, disciplina, mas minha não é que eu amiga. tenho motivação. Não, a Não gente tenho todos os dias. Eu não. tenho disciplina. E a gente não acorda todo dia. Eu sou um ser humano, você é também, e a gente sabe, todos nós acordamos, tem aqueles dias que a gente acorda assim, feliz, disposta, né? Mas tem aqueles dias que a gente acorda de mau humor, que acorda. E aí tu não pode deixar esses fatores interferir, né, na tua disciplina, no teu exercício, né, no teu dia. Tu tem que fazer o quê? Mesmo com mau humor, com uma dorzinha de cabeça, bora lá, porque você sabe que aquele é o teu momento, é o momento, a hora que você vai para academia é o momento para ti. É o momento que você está cuidando de ti, né? Então, a hora que tu vai tirar um tempo, que ontem mesmo, até quero contar essa história. Ontem eu fui na minha cabeleireira, e ela é uma cabeleireira assim de muitos anos. Sempre foi trabalhar muito, 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 e trabalhava, e ela nunca tirou um tempo para ela. E eu fui de manhã, e ela me disse assim, Mari, ela disse, hoje de tarde eu não vou trabalhar. E eu disse, ai, que legal. Ela disse assim, não, tu não sabe o que eu vou fazer. Eu disse, o que tu vai fazer? Ela disse, eu vou pra Veranópolis, me comprar uma blusa de brilho para mim pro baile sábado. E eu olhei para ela e disse, parabéns, parabéns, isso eu te conheço há muitos anos, amiga. É isso. Você tem que tirar um tempo para ti. A gente não tira um tempo pra gente. E quando eu falo em tirar um tempo pra gente, pra autoestima, é o que? É a gente tirar. Fazer o que ela fez. Pegar o carro dela, ela podia ter comprado numa loja que não prata, não. Ela foi para ver, porque ela viu numa vitrine a blusa dela, mas ela foi para comprar a blusa dela lá, mas ela foi também para fazer um passeio, porque ela disse assim, minha tarde de folga, ela disse, eu vou para lá, eles querem sentar lá no banco da praça, quero ficar. Ela disse, curtindo, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Ela nunca fez de muitos e muitos e muitos anos, né? E eu disse, é isso aí, amiga. Vai lá, pega uma salada de fruta, eu disse um suco, senta lá assim, degusta devagarzinho aquilo lá. Esse é o momento para ti. Eu disse, é o Mari, se momento para cuidar e ti. se ter esse autocuidado, ter esse tempo para ti. Na verdade, sabe quando eu ouço alguém falando de alguém, como tu falou, e eu penso numa pessoa que faz isso, é um ato de amor com as pessoas que estão na volta dela. Porque quando a gente se ama e se cuida, a gente é bom para os outros também. A gente acha que vivendo em função dos outros, do trabalho, da família e dos filhos, a gente vai ser bom para eles. A gente não vai entregar coisa boa se a gente não tá bem com a gente. E aí nós falamos aqui de uma coisa de cansaço. Outro dia eu falei com uma amiga que é conhecida e ela falou, Glaucia, fiz meus exames, tá tudo certo. Ela é ativa, se alimenta bem, mas ela disse, eu não tenho libido. Aí eu questionei para ela, será que tu só não tá cansada?
Será que não é só cansaço, esgotamento? Como é que tu vai? É filho, é casa, é trabalho. Tá, ela vai pra É uma academia, mas ela sobrecarga, não né? tem um momento. Porque assim, nessa coisa do sexo, da relação, eu acho que a gente tem que estar com a mente meio que. Não é pensar sobre isso, mas tu tem que estar assim, tem que ter um clima, o teu parceiro também tem que colaborar, porque não adianta também ter tratado de qualquer jeito durante o dia e de noite querer lá, que tu não vai ter vontade também. Imagina ainda mais se tu tá cansada. Então a gente, às vezes, tem que talvez parar e ver a nossa rotina. Eu acho que a gente precisa fazer ajustes de vez em quando e tentar ver, será que eu tô fazendo tudo isso? E é tudo isso, será que eu tenho que fazer mesmo? Será que eu não estou me sobrecarregando? Será que eu não posso delegar as funções da casa, talvez, para o meu marido mais? Ah, mas não, Ajudar, né? conversa e tenta delegar funções. Filhos, quando Ele já estão maiores, eles ajudar. talvez. É Isso, isso. porque eu acho que O a gente parceiro. precisa reorganizar, porque alguma coisa. Imagina, uma mulher que fica o dia inteiro em função. Vamos lá, vamos ser realista. Como é que tu quer acordar às 6 horas da manhã, fazer trocentas mil coisas, não para um minuto no dia para fazer uma respiração certa, até faz exercício, mas daí vai lá e faz impacto, que eu já vou falar para você sobre isso. Não faz os exercícios certos às vezes, mas tá, melhor do que nada, já tá se exercitando, ok. Não toma água direito, não consegue ir para o banheiro direito, porque daí até a questão de evacuar, às vezes é complicado, por quê? Porque a pessoa não consegue parar nem para isso. Tem umas Nem que pra falam, que cagar. não tem, É, não tenho, amiga, eu não tenho tempo nem para cagar, umas me dizem. você não consegue nem cagar, a gente não consegue nem cagar. Porque tu tem os meninos soldados, vocês Então, assim, gente, então como que tu quer? Daí tu pensa, mas eu tenho problema, meu casamento tá com problema, não sei o quê. Daí tu só ouve a bota. rotina da pessoa. Não tem como, gente. Mas nem, eu falei, gente, eu acho que o ser humano esqueceu que é ser humano. Pensa que é máquina. Máquina não Sim. para. Ser humano tem que parar. Não, a gente tem que tirar esse tempo, né? E outra coisa assim, ó, voltando lá que a gente tava falando do libido, né? Da autoestima relacionada à falta de libido, que as mulheres tá tendo muito esse problema, né? Muita gente me procurando. E até vi que botaram uma perguntinha ali pra gente, né, Glaucia, pedindo o que fazer que não tem mais libido, que não consegue gozar, né, chegar lá. Então, assim, o que eu percebo nas minhas clientes que vêm, né, elas não gostam, elas não se gostam, elas não gostam do corpo porque elas acham que elas estão com barriga, que elas acham que elas estão com celulite, que elas estão flácidas. E aí, quando elas vão para o momento H, que é o momento íntimo delas, né? Elas não vão concentrada para pensar, para fazer aquele momento gostoso. Elas vão preocupadas com o corpo delas. Então elas ficam preocupadas com a barriga e elas não conseguem se permitir. Elas não conseguem se permitir, então elas não transam de luz acesa, porque imagina, ele vai olhar, né? Vai ficar olhando para minha silhueta, vai ficar olhando para minha bunda caída, vai ficar, sabe? Eu não me sinto, não me gosto do meu corpo, então elas ficam tão tensas que elas não conseguem relaxar. Porque para a gente gozar, a gente precisa relaxar, a gente precisa, né, se permitir. Então, o pensamento delas ficou tão voltado. Esse é um dos fatores, é um dos motivos, né, amiga? Tão voltada para a preocupação do corpo, né? Que elas estão lá e elas não estão. Então, assim, o parceiro vai lá... Falta qualidade de presença, né? Qualidade de presença. Aí o parceiro vai lá, né? Vai lá, chega lá, goza, e elas estão tão tensas, amiga, que elas não sentem nada. Elas não vão sentir o prazer, elas não vão conseguir gozar. Então, assim, ó. E tem umas que sentem dor, na verdade, né? Sim, tem umas que sentem dor. Por quê? Porque elas não ficam excitadas. E daí, o que acontece? Não tem lubrificação. Porque não está excitadas, sem vontade, né? Porque estão preocupadas. Esse é um dos motivos para não conseguir da falta de libido. Aí tu vai lá uma vez, tu faz, foi ruim, né? Tu vai de novo, vai ruim de novo. Tu acha que a mulher vai ter libido? O libido dela cada vez vai cair mais e a autoestima dela também, né? Outro motivo também que pode influenciar na falta de libido da mulher, né? É não se conhecer, amiga, não se conhecer, não conhecer a parte que pode tocar, que dá prazer para ela, né? Porque para cada mulher é diferente, né? Exatamente, nós somos diferentes. E aí, umas é a falta de conhecimento do corpo, porque elas não conhecem o corpo delas, por quê?
a gente vem de uma cultura de tabus, de crenças que tudo era errado, que tudo era feio. Imagina a gente se tocar, né? E aí, em função disso, elas não conhecem o corpo delas. Então, esse é um outro motivo que influencia, né? Outra coisa, assim, que também influencia em função das crenças, dos tabus, é o quê? Que elas às vezes sentem vontade, sabe, de querer fazer uma fantasia para o marido, né? Ou fazer uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo eles não têm comunicação, amiga. A comunicação influencia muito. Isso, a comunicação. Então, assim, ó, eles não se comunicam. Eles não conseguem. Não é que eles não conseguem, talvez, como nunca ninguém falou para eles sobre sexo lá na infância, para mim nunca ninguém tinha falado, né, amiga? Não sei para ti. Na adolescência, enfim, né? E a gente vem dessas coisas que é tudo errado, que é tudo errado, que é tudo errado. Eles não sabem como conversarem entre eles. Como puxar, ter um momento, porque conversar, a comunicação, a gente também tem que se comunicar, mas a gente tem que ter um momento para a gente se comunicar, né? E aí, falar, olha, eu gosto que tu faça isso em mim, eu gosto que tu faça aquilo. O que acontece muitas vezes que eu vejo relatos das minhas clientes? Mari, ele faz coisas que eu não gosto, e eu não consigo falar para ele assim, mas amiga, tu tem que falar para o teu parceiro, tem que chegar e conversar. Vocês casaram, vocês sabem que casamento não é só sexo, né? Mas o sexo é muito importante. As mulheres que sexo não é importante para a mulher. É muito importante. Quando tu faz gostoso, tem que fazer gostoso, que tu goza, amiga. Quando tu goza, dá aquela gozada. Quem que não vai achar bom? Meu Deus! Mas eu acho, Mari, que tu falou um ponto super importante. Essa questão da comunicação talvez seja, hoje em dia, né? Que tem mulheres super bem resolvidas com o seu corpo já, que se conhecem. Mas tem homens, vamos agora falar talvez dessa... Que também tem uma mente muito fechada às vezes e elas não conseguem falar. Ou elas até falam, eu já tive amigas que falaram isso. Ah, eu falei que eu não gosto disso, daquilo e daquilo. E o cara continua fazendo o que eu não gosto. Tento, que eu já falei que eu não gosto. Então, às vezes, é um pouco de mente fechada, falta de flexibilidade. Por isso que eu falo que as pessoas têm que trabalhar a flexibilidade do corpo e a flexibilidade dos pensamentos. Gente, não tem nada mais tolo do que pensar sempre igual, do mesmo jeito, e não se permitir mudar. E defender com unhas e dentes uma ideia que tu acha que é aquilo e deu. E tem muita gente assim, que acha que é aquilo, que o sexo é sujo, e não muda por nada, mesmo tendo informação, mesmo... Gente, é uma coisa muito natural, faz parte da vida humana, faz parte da nossa até sobrevivência no planeta, né? Sim, amiga. Não... Se não tivesse sexo, tu não tava aqui, porque nós íamos. Mas pois é. Então, é sobre isso, as pessoas, eu acho que tem que começar a se comunicar melhor e começar, talvez, a abordar de uma forma mais simpática o assunto. Por exemplo, eu e o Taylor, né? Eu e ele falamos, é o relacionamento que eu posso dizer que eu mais tenho conversa aberta. Assim, a gente fala de tudo e mais um pouco. A gente discute sobre coisas e a gente não concorda com certas coisas, mas a gente tenta entrar num consenso onde fique bom para os dois. Sim. Então, é sobre... Mas assim, ó, é muita conversa. Às vezes eu falo assim, já percebeu que a gente às vezes conversa sobre coisas assim, absurdas? E é muito bom, porque daí eu consigo entender ele e ele consegue me entender. E a gente é muito sincero e verdadeiro. Então, não existe no nosso relacionamento aquela coisa assim... Ah, eu não tô afim, vou fazer, mas não tenho muita vontade. Eu já fiz isso na minha vida, mas ó, Deus que me perdoe, eu não quero mais isso na minha vida. Se eu tô afim, eu tô afim. Se eu não tô e tá tudo bem não tá de vez em quando, a gente combinou que ninguém vai... E tá, é um combinado. Fazer uma coisa que não quer naquele momento, porque não vai ficar bom, isso. Né? Agora, se tu não quer no momento, mas daí tu não quer amanhã, tu não quer depois da manhã, tu não quer nunca... Daí porque é um problema. Alguma coisa de errada tem. Tá aí, tem que ver. E sobre os exercícios, gente, eu quero só comentar ali, porque tu falou vários pontos da libido que eu acho que já acendeu a luzinha de alerta para muitas mulheres. Mas do exercício, gente, tem que cuidar. Porque vocês têm que entender, como eu falei lá no começo, que tem uma ação da gravidade. Então, tem uma ação atuando no nosso corpo que faz assim, né? Que tá empurrando tudo para baixo. Então, tem mulheres que têm incontinência urinária, escapes de xixi, né? Que tem flatos vaginais. Tecidos flácidos, amigas, né? Aqueles que é na hora... Que tem algumas posições que até agrava. E aí, o que acontece? É constrangedor. Então, isso pode interferir no teu desempenho e na tua libido. Por quê? Porque daí tu pensa...
Ai, meu Deus, já pensou agora? Se escapa um xixi, se sai um pum aqui, que não é um pum, é um ar que entra e faz um barulho estranho. E até tem posições, às vezes, que acontece. Aí tu fica constrangida. Então, a gente precisa cuidar, porque alguns exercícios podem piorar. Por exemplo, tu já tem uma incontinência urinária. Aí, a bonita entendeu que tem que fazer exercício. Aí, ela vai lá e começa a correr. Aí ela começa a correr, o assoalho pélvico é fraco, bate, pula. Tem várias que falam assim, nossa, eu vou fazer jump e vou ter que usar absorvente porque eu perco xixi, sai com a calcinha molhada, senão. Então, a incontinência urinária, ela também pode prejudicar muito, porque pensa, se tá escapando xixi, é porque alguma coisa não tá funcionando aí, porque não é normal perder xixi. Então, tem que cuidar o exercício. Quando tu for fazer um exercício com carga, com peso, tem que saber respirar certo. E isso eu explico no meu curso, Mari. Eu ensino tudo. Como respirar, como ativar, como acionar esse mecanismo que protege aqui, as tuas vísceras aqui. Então, a gente melhora a circulação, a microcirculação, a gente melhora a postura, a gente melhora a barriga, porque quando tu melhora o tônus da musculatura profunda, tu fica com a barriga mais bonita, então tu acaba melhorando a tua autoestima, né? Melhora a pochete, estômago alto, tem todas essas questões que melhoram. Então, tudo isso, tudo que tu trabalha, postura, respiração correta. Então, tem gente que fala assim... Concentração também, meditação, né? Junto também, né? Meditação junto, né, amiga? Tudo. Que faz parte da respiração, né? Muito. Na verdade, o hipopressivo, quantas que me relatam, Gláucia, depois que eu comecei a fazer, eu melhorei a ansiedade. Mas é por quê? Porque respira direito, se concentra. As pessoas não têm concentração e qualidade de presença. Então, se elas não conseguem se colocar para fazer um exercício certo, quem dirá estar presente na hora do sexo? Tem umas que estão pensando em qualquer coisa, menos naquilo que elas estão fazendo. Em vez de estar aproveitando aquele momento, não consegue se entregar porque não está ali, na verdade. Então, essa condição de presença é importante e isso se treina também. Porque hoje em dia a nossa vida está fazendo o contrário com nós, está fazendo a gente só correr. Ninguém fica mais no vamos respirar, vamos pensar no presente. Está todo mundo no futuro. Prestar atenção, a gente tem que... Eu acho que o mal do século da humanidade, né, amiga, é o quê? É a pessoa conseguir parar, respirar, prestar atenção naquilo que ela está fazendo, na alimentação dela, né, o que ela está comendo, no exercício que ela está fazendo, de que maneira, se ela está fazendo correto, né, se ela está fazendo errado, ela não aproveita aquele momento, porque assim, ó, os pensamentos estão a todo vapor, né? Principalmente nós, mulheres, né? Então, e tu não aproveita aquele momento, né? Que tu tem ali teu, prestar atenção naquilo que você tá fazendo. É isso né? aí. Então, assim, é que nem você diz, olha, exercício agregado com uma boa respiração, né? Trabalha a concentração. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar em tudo que a gente faz, né, amiga? A gente saber respirar, postura, né? Que o pessoal ali, ó, lá com a Glau, que ela vai ensinar, né? Postura, né? Tudo isso que a gente fala sobre isso, gente. A postura, ela fala pela gente sem a gente falar uma palavra. Então, e a nossa coluna tem ligação com tudo. Tem até... É bom, Mari, quando eu dou aula, eu ensino até o posicionamento dos pés. O posicionamento dos pés interfere no assoalho pélvico, interfere na tua postura, interfere até na tua barriga. Então, a gente tem que cuidar do corpo, não olhar para uma parte isolada, olhar ele como um todo. E eu falo assim, ó, as pessoas hoje em dia falam que estão muito inseguras, elas têm medo de fazer as coisas, elas não têm confiança. E aí eu faço exatamente essa associação. Como tu sentiria se tu fosse morar num prédio que tá com a base toda torta? Um prédio construído com a base toda torta que pode cair a qualquer momento. Tu não iria morar naquele prédio. Tu não ia se sentir segura dentro daquele prédio. Só que as pessoas elas acham que elas têm que se sentir seguras dentro do próprio corpo, que elas têm que ser seguras, autoconfiantes. Só que o corpo tá todo torto, tá todo errado. O estímulo que tu manda pro teu cérebro é de tô com medo, tá inseguro, vai cair, cuidado, alerta, fuga, luta o tempo inteiro. Então, o teu corpo, ele reage dessa forma porque a tua postura física reflete no teu emocional. O que tá aqui fora é só um espelho do que tá dentro, gente. Não, a gente...
É isso que eu falo para as pessoas, que nós, quando a gente olha para aquela pessoa maravilhosa, que foi o que a gente colocou antes, que às vezes a gente quer ser aquela pessoa porque ela é linda, maravilhosa, só que não sabe dentro dela o que tem, né? E quando a gente começa uma mudança, a gente tem que começar o quê? Primeiramente, a gente tem que começar a autoconfiança, a gente confiar, a gente querer, né? E tem que sair de dentro. Hoje eu vou começar, né? Confiança. Eu quero mudar, vai ter que sair de dentro para fora. E depois você agir. E a gente tem que procurar o que quando a gente resolve fazer essa transformação na gente? A gente tem que procurar o problema. Mas para mim procurar o problema, eu não posso começar aqui da raiz do meu cabelo. Eu tenho que começar lá da raiz, lá embaixo. Né? Não da raiz do cabelo, lá da raiz do meu pé, lá embaixo. Ver de onde eu falo, as pessoas às vezes não entendem que eu falo, o teu problema tá no teu pé. Aí a pessoa fala, hã? Tipo, não entende. Eu falo, o teu pé tá criando essa disfunção e a tua hérnia é em função do posicionamento do teu pé. Então, tu vê, já começa aí a pessoa... Aí assim, ó, aí se tu começar lá debaixo do teu pé e você vier trabalhando, quando você chegar aqui, você vai estar bem, você vai estar feliz, você vai estar, né? E é isso que eu falo com as pessoas, o que acontece? As pessoas, elas têm que começar a ser autênticas, amiga. Elas só vão ser felizes quando elas forem elas se cuidarem. Essência, sabe? Quando elas se cuidarem, quando que você se ama, né? Quando você é apaixonado por você mesma, você vai se cuidar. E o se cuidar é um conjunto todo, é de dentro para fora, né? Que a gente tem que se cuidar. É a mesma coisa no casamento, né? Que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que... Quando a gente se conhece, lá no início, é aquele fogo, aquela paixão, mas a gente sabe que é todo um processo. Eu mesmo, olha, eu tô casada há 23 anos. Eu tô forufando, amiga, já faz com o mesmo parceiro uns 26 anos. Mas que a gente tá casado, só vai fazer 23 anos. E aí, nesse processo dos 23 anos, a gente teve 2 filhos. A gente teve crise, sim, né? Eu tive falta de libido, tive momentos que eu não sentia mais nada, né, amiga? Mas aí foi um momento do quê? Que a gente procura fazer o quê? O libido também faz parte disso. A gente pode ser namorado eternamente. Eu e o Zé, que é o meu, né? Todo mundo, o Zé, quem não me conhece, né? A gente procura deixar no nosso relacionamento como se a gente tivesse conhecido hoje. E aí as pessoas dizem, a gente se dá bem. Todos os dias a gente se dá um beijinho, que é muito importante, o contato físico, amigo. O contato físico é o parceiro colaborar com a parceira, tá? E o contato físico, da gente dar um beijinho, da gente um toque, de dar um abraço, né? Mesmo cansado, se um foi deitar primeiro, o outro, né? Depois dar um beijinho. A palavrinha eu te amo. Isso tem que existir no vocabulário de um casal. A gente tá buscando sempre sair da rotina. Sair, sim, às vezes as pessoas dizem, mas Mari, eu quero fazer uma janta, não tenho dinheiro. Não precisa, você pode fazer, a janta que eu falo não é sair jantar, fazer uma janta, é assim, ó, sentar os dois, botar uma roda na mesa, sabe, uma tacinha, um vinho, fazer uma jantinha simples, mas se permitir os dois o quê? Sentarem aí na mesa. Simplicidade, a simplicidade tem tanto valor. Simplicidade. Só que a gente pode... essa coisa de não deixar cair na rotina. Eu, Gláucia, amo rotina. Eu preciso de rotina para fazer as minhas coisas. Só que a rotina te satura se tu não quebrar ela de vez em quando. Então, mesmo sendo coisa saudável, por exemplo, rotina alimentar. Eu praticamente durante a semana eu como sempre as mesmas coisas, nas mesmas horas, nas mesmas quantidades. É uma rotina, tal horário eu como e eu tenho que ser assim por causa da minha rotina mesmo. Agora, se eu ficasse todo dia, de domingo a domingo, assim, eu ia saturar. Então, o que a gente faz?
no fim de semana a gente come uma coisa diferente, faz a comida diferente, mas é dentro de uma rotina que funciona já. A minha rotina funciona e a gente faz ajustes nela. Então, eu vou comer frango, né? Vou dar um exemplo. Mas eu posso comer vários tipos, várias formas diferentes de comer um Comer frango um dia com creme de leite, uma delícia, né, amiga? Mas então, é a mesma tempo pessoa inventado. todo, né? Tu tá ali com o Zé há 20 e poucos anos, é a mesma pessoa, mas tu pode ter diferentes sensações, diferentes vivências com a mesma pessoa. Por quê? Mas para isso acontecer, Mari, as pessoas precisam se permitir. Se permitir. E a comunicação, amiga. A hora que eu não quero transar, né? Eu digo assim, não, um amor, a gente se trata de amor, sabe? Quem conhece a gente acha que a gente casou, a gente tá sendo de mão dada, a gente se beija na boca, sabe? 23 anos. Mas, gente... E é sobre isso, é como se a gente tivesse... A gente sai, a gente vai para um motel, a gente faz uma coisa para nós, a gente faz um passeio... Ele me acompanha, às vezes, algumas coisas que ele não gosta, mas ele vem comigo porque é parceria. Eu vou andar com ele de gaiola, que eu não gosto muito, mas eu vou porque é parceria, amiga. Sabe? Mas é isso, o relacionamento é isso, Mari. É isso. É uma questão de tu ceder um pouquinho às vezes. Eu também faço coisas às vezes que eu não tenho, não é o que eu amaria fazer. Só que ele também faz muita coisa que eu sei que não é o que ele gostaria também de fazer. Mas como equilibra, porque é os dois, a gente não vai ser igual em tudo. E tá tudo bem. A única questão é ter essa flexibilidade. Por isso que eu acho tão importante ser flexível, tanto de corpo quanto de mente. Uhum. Sim, amiga. E hoje, voltando na falta de libido, que eu vi que muita gente falando, e eu atendo casais que vêm procurar ajuda, né? E aí, assim, ó, a falta de libido em si, hoje, mas tem como trazer de volta o libido, a gente tem como trazer de volta. Hoje existe assim, ó, eu tenho um sexy shop, ó, pra quem tá na live, que não conhece ainda, me segue lá no sexy shop da Mari, que eu tenho muitas dicas, eu até trabalho assim bastante cômico, né? Meus vídeos histórico, porque é uma maneira de eu estar trazendo essas pessoas. E eu quero mostrar que o quê? Sim, um relacionamento, ele precisa sim apimentar. E aí eu tenho os produtinhos lá, que dá um up, aí você vai usar um produtinho, eu já venho lá, eu já vou dar umas dicas, aí já faz sabe? Vai inovando. E aí, aos pouquinhos, você volta, o teu libido vai voltar, porque aí você começa a se permitir. Porque tu mesmo tá pensando, tu vai pensando sobre isso, né? Eu vou fazer isso. Tu programa alguma coisa. Tu vai atiçando aquela coisa, curiosidade. Sim. Gente, todo mundo gosta de coisa diferente. Só que a maioria pensa que é trocar de parceiro. Não, é fazer vivências diferentes com a mesma pessoa. Exatamente. Olha só, deixa eu contar o fato que aconteceu. Aí tinha um casamento né, que não tava bem. E aí um dos parceiros veio buscar ajuda. E aí eu dei umas dicas, produtinho e tal. Ele disse, Mari, então agora a gente vai para o motel. Eu disse, ótimo, é isso aí, vamos. Aí, olha, gente, eu tive que rir, né? Mas é assim, aqui uma felicidade, sabe? Eles foram, pegaram os produtos e foram. Só que eles não conseguiram chegar no motel, porque na hora que eles estavam comprando o produto, eu acho que já começou, né? Pensar, imaginar eles usando aquele produto, aquela coisa, né? A imaginação, ela faz um milagre, né? Exatamente. Aí adivinha o que aconteceu? Eles não conseguiram chegar no motel. E daí, eles me contando, né? Tiveram que parar no caminho e fazer umas preliminares ali mesmo, depois ir até o motel. E chegaram lá os dois, que foi a melhor coisa que aconteceu no relacionamento deles. A partir desse momento, ela me disse, Mari, acabou o meu baixo libido, porque daí eu vi que, meu Deus, era só eu me permitir. Era só eu me permitir. E sair da rotina. A rotina acaba com a gente em tudo. É assim, ó, é a mesma coisa que no trabalho. Se eu fizesse sempre a mesma coisa, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Né? Se eu não estou feliz de continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar feliz. Exatamente. Então, eu tenho que tomar uma atitude. E outra coisa, assim, ó, para quem está assistindo a live, que eu não apresentei antes, né? Além de eu ter o Sexy Shopping também, eu trabalho também com terapias, né? Para homens, mulheres, sou coach em relacionamento, né? Para as mulheres que vêm dessa crença que tudo é errado, que não consegue se permitir, né? Bora chamar a Master Love, que eu, Mari Master Love, eu garanto para vocês que 4 sessões eu vou deixar vocês assim, ó. Do jeito que vocês
se imaginam, porque às Merecem, vezes né? Porque a mulher, a gente merece. sim, ser permitido. E uma das coisas que eu vejo bastante é o quê? Que o homem também precisa ser trabalhado. O homem precisa ser trabalhado. A gente trabalha as mulheres, mas o meu foco é o que é ajudar os homens. Os homens também, por quê? Eles também vieram com as informações erradas lá, não tiveram informação, foram indo, né? E aí, tem alguns que não estão fazendo bem feito, amiga. Não estão fazendo bem feito. Eles acham que estão fazendo bem feito, mas eles não estão, porque as mulheradas relatam que não estão. Então, assim, eu vim lá buscar umas diquinhas e o bom é que eles estão me procurando. Tá acabando um pouco dessa resistência, sabe? E aí eles estão vindo me procurar para buscar a solução, porque eles estão preocupados com as parceiras também, sabe? O que tá acontecendo? Se a gente transava todo dia, né, Mari? Eu transava todo dia. Me dá uma dica, por que agora a gente não tá mais transando? A minha parceira não quer mais, o que que eu faço? Aí eu começo a questionar ele, aí eu começo a dar umas dicas para ele. Talvez, por que ela não tá mais? Porque talvez ela não tá sentindo prazer na hora, ela tá fazendo por fazer, sentindo dor. Ou tu chegou para conversar com ela, ver se não tá acontecendo alguma coisa na vida dela que ela não te contou e que tá travando ela, porque pode, né? A gente acontece coisas às vezes que a gente fica meio assim, não fala, e como é que o outro vai adivinhar? Não tem bola de cristal. Não. E Mari, deixa eu só, que já tá fechando uma hora aí, deixa eu falar que tu falou do homem, e o homem, eu vejo que ele também tem que cuidar com a questão de não se tornar um sedentário. Porque muitas mulheres, várias, fala pra mim, Glaucia, meu marido teve problema de ereção, tal, ele foi investigar, não era problema hormonal, eu não sei o que aconteceu, não sei o que. Aí eu pedi, tá, mas ele é sedentário? Não faz exercício, nada. Bebe álcool todos os dias. Isso daí é o inimigo número 1 da ereção, o álcool. Não, o álcool é broxante, né? Não adianta. Em tudo, né? Tem uns que tomam antidepressivo, porque daí chega na hora H, eles ficam meio mole, meio duro, ou estão lá transando, aí broxam, né? E aí, quando acontece isso pro homem, isso fere muito ele. Para ele, fere muito a cabeça mexe dele. muito com o masculino, né? E aí, Mari, eu vejo que as mulheres falam isso, e daí eu questiono como é que tá a questão da atividade física, da alimentação. Aí daí tu pensa, ela vem aqui e fala pra mim, nunca teve problema até então. Aí começou, não joga mais, uma vez jogava bola, ia pra academia, agora não faz mais nada, bebe todo dia. A barriga crescendo. Daí elas falaram, como que tu vai ter atração por um homem assim? Pra começo. Porque... né, para começo. Mas ela disse, enfim, mas ele que tá com... Daí ele não consegue, daí ele se sente inferior, daí não sei o quê. Aí vocês têm que entender que também a questão do exercício físico tem total influência. O álcool, nem vamos entrar nesse assunto, porque daí nós ia ter uma hora aqui para conversar. Quem faz com essa função, né? Quem tem problema de ereção tem que cortar o álcool para começar o assunto, né? E aí eu falo para elas, e por que tu não tenta chamar ele para fazer hipopressivo também? Porque o homem, olha só, uma explicação bem fisiológica agora. O que faz um homem ter ereção? Circulação sanguínea, né? Isso. Se chegar sangue na região, fica duro, né? Beleza. Só que aí o que acontece? Como existe uma ação mecânica pesando no assoalho pélvico para a mulher, pode existir uma ação mecânica pesando em cima da parte pélvica do homem, porque o homem também é diferente da mulher, mas tem também. Aí ele não respira direito, ele tem os órgãos também, imagina, o abdômen mais globoso, com mais gordura, mais peso, porque é um peso mecânico mesmo em cima da pelve, pesando para baixo. Atrapalha, sim, a passagem do sangue. Então, quando ele melhora a postura, melhora a respiração, começa a fazer atividade física, começa a respirar, usar o diafragma a favor, né? Puxando também, o homem também melhora a qualidade da ereção. E a mulher melhora a qualidade do orgasmo feminino pela passagem de sangue. Então, eu diria, isso aqui tinha que ser hipopressivo, tinha que estar nas escolas já. Desde o começo, aprender a respirar e a ter postura. Porque é o mínimo, gente, isso é coisa básica. Ó, respirar, cuidar da postura, respirar direito, tomar água e cuidar da mente e dos pensamentos e ter essa espiritualidade seria o mínimo que qualquer ser humano deveria fazer. Sim, não. O sedentarismo não deveria existir na vida das pessoas, amiga. Não deveria existir. Porque atrapalha. E outra coisa assim, ó. Tu falou do sedentarismo do homem, né? Assim, ó. Se ele deixar, quanto menos ele transar, menos
ereção, né? Porque daí o sangue não chega. Quanto mais o sangue chega lá, mais funciona a peça, né? Mais funciona a peça. Então, se hoje ele transou, aí depois ele ficou 10 dias, então quanto menos ele transar, menos vontade ele vai ter. É o mesmo processo da mulher, né? Claro, e é verdade. Quanto Quanto menos tu faz, menos vontade tem. Isso. E aí, o que vai acontecer? Ele tá transando menos, daqui de um pouquinho a idade também tá chegando, também que influencia, né? E o que vai acontecer? Sedentarismo chegou na hora H, não tem energia para usar as posições diferentes para ele não aguenta o tranco. Não for um fã ali, né? Aí o que acontece? Sua, cansa, aí do nada fica meio mole, meio duro, aí tem que ir lá dar uns tapinhos, acorda, Pedrinho, sabe? E aí a mulher, amiga, olha só. A mulher fica preocupada porque acha que o problema é ela. Mari, ficou meio mole, ficou meio duro, não fica mais duro como era antes. Sou eu, ele não gosta mais de mim. Eu digo, amiga, não é você. Primeiramente, manda ele procurar um urologista e manda ele procurar a Glaucia para fazer um lipopressivo. Manda ele para academia, né? E aí, tu vai ver como tudo vai melhorar. E não é com a mulher. E assim, Mari, a questão do sobrepeso que eu falei, não é... Eu sempre falo, gente, as pessoas... Tem gente que se gosta de um jeito, tem gente que tem um padrão estético de outro e tá tudo bem. E eu acho que tudo é válido, tá? Eu, talvez, se for aqui descrever o que eu acho bonito hoje esteticamente, vai ser diferente do que a Mari descreveria. E tá tudo bem. A única coisa, gente, que talvez seja a mensagem final aqui, é uma coisa só. Podem aceitar qualquer tipo de corpo, desde que esse corpo funcione. Não aceitem nada menos do que um corpo que não... Se tu não tem energia, que nem tu falou, se tu não tem disposição, se tu não dorme bem, se tu não tem sensibilidade e prazer, se tu acorda cansado, não aceitem isso. Se é o sobrepeso que está causando, resolve. Se é o sedentarismo, resolve. Se é os medicamentos que tu toma, resolve. Resolve as causas e parem de reclamar, porque não vai adiantar nada. Eu falo assim, ó, tem dias que eu tenho que cuidar porque eu perco a paciência, porque as pessoas estão ali, que a gente falou, fazendo sempre a mesma coisa, reclamando das mesmas coisas, esperando resultado diferente. É isso aí, amiga. É isso que eu falo para as pessoas que me procuram. Ai, Mari, eu tô com problema da autoestima, eu trabalho muito com a mulherada, a autoestima da mulherada, né? E aí eu digo assim para elas assim, que bom, você já tomou a primeira atitude, tá aqui me procurando, né? Primeiramente, parabéns. Isso foi uma coisa que você decidiu, né? Então, agora que você tá aqui, bora, é isso aí, se cuidar. Porque às vezes a gente acaba, né, amiga, se deixando em últimos planos, né? A gente falou antes, né? E aí a gente não se ama, e a gente não se amando, a gente não tem vontade de fazer nada. Né? A gente não tem vontade de levantar da cama, a gente não tem vontade de botar uma roupa bonita, a gente não tem vontade de passar um batom. Imagina quando chegar de noite, se a gente vai ter vontade, vai ter libido para, né? Para aquele momento. Então, assim, ó, a mulherada que está me assistindo, que está com uma baixa estima, autoestima baixa, que está com problema no relacionamento, né? Que está com crenças e tabus que não conseguem se permitir, que está com problema de comunicação, me chama aqui no Mari Master Love, que juntos a gente vai poder resolver isso. Tudo tem conversa, resolve. Tem que buscar a solução. Eu sempre falo, a causa do que está acontecendo. É como medicação. Gente, a medicação ela tem que ser uma ajuda e não a tua muleta para o resto da vida. O antidepressivo, ele também atrapalha, não atrapalha? Então, eu não sou contra, tá? Eu não sou contra. Eu acho que tem pessoas que têm que utilizar, mas por um tempo. Depois, vai fazer o teu corpo voltar a funcionar, a tua cabeça voltar a funcionar. Não, o remédio, assim, ó, o remédio da vida da gente é o que, amiga? Uma boa alimentação, exercício, respirar corretamente e cuidar dos pensamentos, da mente, e a espiritualidade. Bom, tu viu que eu postei essa semana que a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai abordar nos consultórios a questão da espiritualidade a partir de agora. É uma coisa que tu aqui no Brasil. Não, tá precisando, amiga, é muito importante trabalhar isso. E a espiritualidade é como tu lida com o perdão, com a mágoa, com o ressentimento, com a raiva,
como que tu lida com, não é com religião, é com espiritualidade, que não tem nada a ver. É sobre como tu lida com essas questões na tua vida, que também faz toda a diferença. Quanta gente que tem questões travadas, que isso reflete em todos os âmbitos da vida. Então, eu sou muito... Bom, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu olho para o ser humano como um todo. Eu acho que não tem como a gente falar que uma pessoa é saudável se ela só é saudável fisicamente. Agora, se ela tem pensamentos ruins, se ela tem problemas de não conseguir perdoar, de não conseguir trabalhar esse lado mais humano, não é saudável. Não é na tua... A saúde, para ser chamado de saúde, na minha opinião, tu tem que estar bem em todas as áreas. É isso aí. E amiga, e é isso aí, dá uma boa risada, dá uma boa gozada, dá uma boa risada, né? Dá aquela gargalhada, assim, ó, que também faz parte dentro de um casamento, de um relacionamento, para trazer o libido de volta, ter esse momento cômico com o parceiro e com a parceira, porque é muito importante. Manda umas mensagenzinhas, uma coisa engraçada. Manda umas coisas durante o dia. Quando tu sabe que ele tá numa reunião importante, dá uma ligada e diz assim... Quando chegar em casa, eu quero te chupar hoje. E desliga na cara. Adoro, não. Tu falar isso. Vamos fazer uma live de dicas para bem-estar no relacionamento. Eu teria várias. Não, olha aqui. Se falar isso pro homem, quando é 4 horas da tarde, tá pelado esperando lá na sala. Não, eu tava aqui agora pensando que se eu fizer isso um dia que ele tá numa reunião importante, daí tu faz. Imagina, não consegue mais se concentrar. Imagina, ele não vai conseguir mais pensar. Não, olha, a gente riu, amiga. Meu Deus, você já se sente leve. Eu, assim, ó, eu sou uma pessoa muito alegre. Pra mim, se um dia eu tiver que parar de dar essas minhas gargalhadas, eu vou morrer. Porque, assim, ó, pra mim, meu Deus, é o que me faz, me deixa viva. Eu vejo que faz bem pras pessoas, amiga. Ai, gente, eu não falo muita coisa que às vezes eu acho que eu seria bloqueada do Instagram, né? Tipo, eu queria muito postar. Por exemplo, o hipopressivo, eu tenho um vídeo que eu até mostro para umas alunas quando elas vêm no presencial, que dá para ver quando a pessoa faz o exercício certo e tem uma imagem da bexiga. Que a bexiga estava mais para fora e quando faz o exercício ela entra. Tu tem que ver como que é a ação do exercício na parte pélvica. Então, tipo, eu queria poder mostrar isso, só que imagina, eles vão me bloquear para sempre no Instagram se eu postar uma coisa dessas. Então, tipo, eu queria postar mais coisa e falar, às vezes, mas tu vê, não dá, né? A gente não dá para mostrar qualquer coisa. Mas, enfim, eu acho que viver com alegria, viver com essa leveza, buscar ajuda com profissionais sérios, seguir. Hoje em dia as redes sociais são muito em alta. Pessoal, uma dica que eu acho que é seguir quem você segue, né? Seguir quem fala coisa positiva, coisa boa, que venha te ajudar, que venha agregar. As pessoas que falam coisas negativas, que puxam pra baixo, exclui a tua rede social, tu não é obrigado a ficar com eles. Né? É isso aí. Eu acho bem importante, porque tem muita gente com problema de saúde mental hoje em dia por causa das redes sociais. Porque fala, mas meu Deus, se compara o tempo inteiro. Aí aquelas pessoas que vocês se comparam, nem elas fazem aquilo que elas estão ali falando. Aí vocês acham que vocês são o problema, mas nem aquela gente faz. Eles só postam porque estão ganhando dinheiro com aquilo. Então tem que cuidar, senão a gente fica louco, né? Sim, só seguir só coisas boas, amiga. Coisas boas e procurar, né, o lado positivo das coisas. Começar a esquecer um pouquinho de se focar nas coisas negativas. Porque a gente só se foca nas coisas negativas. Ah, isso, aquilo, porque não sei, não tem. Esquece, comece a se focar só no que é positivo e jogar para o universo essas coisas positivas e procurar fazer com que essas coisas aconteçam. E vai ver como tudo acontece, amiga. Se você só pensar negativa, pensa só. Fala com uma pessoa negativa. Ah, hoje estou com dor de cabeça. Ah, hoje eu tô com dor na bunda. Porque todo dia tem dor. Hoje eu acordei para baixo. Cara... Então, vitimismo, né? E o vitimismo não tá com nada. Não, vitimismo é broxante. Sim. Vitimismo é broxante. Não, e aí ela fica falando tudo isso e cada dia tá mais para baixo. Não, vamos pensar no lado positivo. Hoje foi um dia que não foi muito bom, mas amanhã vai ser melhor. Hoje é segunda, amanhã é terça. É por isso que existe a segunda, existe a terça. Se hoje eu tô ruim, amanhã vou estar melhor. É isso aí, então, gente. Eu acho que aqui a gente deu um recado. As pessoas, isso aí. Eu acho que tem que ser assim. Só aceitem tudo. Só não aceitem uma vida sem alegria, triste, cansado sempre, sem energia para viver, dormindo mal. E eu cuido muito, porque uma vez eu falei isso, Mari. E aí as pessoas falaram, porque tu falou que os gordinhos, não sei o quê. Não, eu não falei isso. Eu tô falando que
tem que cuidar, sim, porque a pessoa que está com muito sobrepeso, ela tem o corpo mais inflamado, ela pode ter... A pessoa que já está com sobrepeso, ela está sobrecarregando articulações, ligamentos, ossos, tudo isso. Mas o negócio é, se tu gosta sim e teu corpo funciona, tá tudo bem. Se tu dorme bem, se tu tem uma boa disposição, seja como for, só não aceita viver mal. Seja com o corpo que tu tiver. Não Se é aceita. Amiga, tem que É ser, isso tem aí. que se aceitar do jeito que a gente é, e tentando melhorando cada dia mais. Isso. Se Porque assim, aceitar e tentar procurar melhor daquilo que a só gente não talvez aceitar possa viver ser. mal. Porque daí viver mal. Agora, eu me aceito. Porque tem umas que falam assim, tá, eu me aceito eu me aceito com a barriga que eu tenho, ok. Ah, mas eu não durmo bem. Ah, mas eu tomo 3 remédios para ansiedade. Ah, meu intestino não funciona. Ah, mas eu não tenho energia e disposição para acordar e fazer exercício. Ah, mas eu queria ser que nem tu, porque olha, tu faz tanta coisa e eu não consigo fazer nada. Ah, não, então tu aceitou um corpo que não funciona. Tu aceitou um corpo que não tá te ajudando. Então não aceita isso. Agora, se tu tem um corpo que mesmo tá acima e tal, e tu tá funcionando, tá tudo bem. Então é só isso. Só não aceita corpo que não funciona. Só. O Então, resto tá valendo. É isso aí, amiga. Nossa live já passou 10 minutos, mas assim, ó. Pessoal, né? Quem quer, olha, a Glaucia tá com uns projetos maravilhosos, amiga, né? Tu dá curso online, personalizado, Presencial, né? e logo vai ter muita novidade. Porque assim, gente... Adoro! Nós vamos ir pra onde, amiga? Pra onde que a gente vai ir? Maldivas, né? Maldivas. Aguarde eu, o Zé, o Taylor e a Glaucia em Maldivas. Porque vai ser um sucesso. E vai ser um sucesso porque ele vai Porque ajudar nós muitas somos pessoas. um sucesso e cada vez... Vai ajudar muitas pessoas. Vai ser um curso... Olha, eu nunca vi um curso tão completo para mudar a postura física e emocional. Eu tenho certeza que quem fizer é um processo, porque tu tem que se comprometer com o processo. Então, são 3 módulos de 21 aulas, uma diferente da outra, mas eu ensino a você se mover. Não, Mari, pensa. A Mari vai fazer o curso antes de todo mundo, porque ela vai testar ele. Vou fazer, não, tu sabe. Eu vou ensinar como, é que nem eu falei para ela, eu tentei explicar para ela, Mari, eu quero ensinar como se movimentar, tipo, em vez de pegar assim, agora pega a tua cabeça, puxa aqui, alonga o teu pescoço. Não, eu vou ensinar como tu movimenta, aonde tu sente, vai ser tudo com consciência e percepção do corpo. Então, gente, os benefícios vão além do que vocês possam imaginar. Mas calma que logo mais eu posto mais. Quando tu botar, quando sair do forno, a gente vai fazer uma whey. Eu vou ser a primeira. Calma, porque para fazer negócios bem feitos não dá para fazer rápido e na correria, não, porque demora, viu? Tudo com muita calma. O importante é que a gente vai para as Maldivas, amiga. Glaucia, foi um prazer. Um beijo, Mari. Contigo. A próxima live é sobre ideias para melhorar a libido, então. Ideias para apimentar o relacionamento. Não, a gente vai pedir dicas e a gente vai fazer mais live, amigo. Vamos fazer assim, ó. Vamos trazer informações e é para isso que a gente está aqui, estudando para isso, né?